Então, nós vamos continuar o assunto da aula passada, que a gente estava vendo sobre as regiões brasileiras, sobre as regiões do Brasil. Só relembrando um pouquinho. Na aula passada, a gente viu que o Brasil ele é dividido em 5 regiões, né? Essas regiões são região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? Hoje em dia, nós temos essas 5 regiões, mas antes dessas 5 regiões, existiram várias outras regiões. Se vocês pegarem os livros de vocês, na página 82 e 83, vocês vão ver o quê? Que existiu outras regiões, né? Que em 1940 existia a região norte, a região nordeste, a região centro, a região leste e a região sul. Né? E aí elas foram passando por modificações, né? Os nomes foram mudando, né? E a partir de 1970, aí o Brasil foi dividido em 5 regiões realmente, né? Que são a norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Então, essas divisões daqui da região, né, em 5 regiões, ela foi feita lembrando o quê? Era o tipo de clima, o tipo de solo, o tipo de vegetação. Então, elas foram agregadas, juntadas em estados que tinham tudo isso parecido. Então, os estados que tinham mais ou menos o mesmo clima, a mesma vegetação, né? O mesmo tipo de solo, eles foram reunidos numa determinada região. Então, cada um dentro da sua região, tá? Só que aí teve um outro tipo de divisão regional do Brasil, mas não levando em consideração nem o clima, nem a vegetação, nem o solo. Foi levado em consideração, sabe o quê? A situação econômica de cada estado. Então, ela foi dividida de maneira diferente, mas não igualando o clima, a vegetação ou o solo. Ele igualou o quê? A situação econômica de cada estado. Então, ele colocou numa região os estados que eram mais ricos, numa outra região os estados que eram mais ou menos, e numa outra região os estados que eram mais pobres. Tá? Então, essa divisão de região chama-se regiões geoeconômicas, né? Baseada no quê? Na economia, no dinheiro que esses estados têm. Então, olha lá, além da regionalização definida pelo IBGE, existem outras realizadas por pesquisadores e estudiosos. Então, quem fez a divisão do Brasil em 5 regiões, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste e sul, foi o IBGE, que é um órgão do governo. Ele levou em consideração o quê? O clima, a vegetação, né, o tipo de solo. Agora, existem outros estudiosos que dividiram, como a professora falou, levando em consideração o poder econômico de cada estado, né? A economia de cada estado. Então, olha lá, em 1967, o geógrafo Pedro Geiger dividiu o Brasil em regiões geoeconômicas, o próprio nome já diz, econômicas, na economia, levando em conta, sobretudo, critérios sociais e econômicos. Né? No Brasil divide em Nordeste aqui, Norte e Centro-Sul. Ele dividiu em 3 regiões. Então, ele colocou os estados do Nordeste aqui o Norte e aqui a região Centro-Sul, tá? Então, o que ele disse é o seguinte, olha, que o Nordeste aqui, que está em amarelo aqui, qual que era a característica de juntar tudo numa região? Era o quê? São os baixos níveis de desenvolvimento econômico. Então, ele colocou aqui nesse lugar aqui, somente os estados do Brasil que eram mais pobres, que tinham menos desenvolvimento econômico, tá? Atualmente, gente, a gente vai perceber, mais para frente a gente vai estudar cada região, vocês vão perceber o quê? Que isso daqui, a região aqui que ele chama de Nordeste aqui, que é composta por estados mais pobres, ela mudou bastante.
hoje em dia ela tem um bom desenvolvimento social e econômico, né? Também, olha aqui, isso daqui foi feito em 1967, já fazem 53 anos que foi feito isso, 53 anos atrás. Então, hoje em dia as coisas mudaram bastante, tá? Então, olha aqui, ó. Nas últimas décadas, no entanto, apresentou significativas melhoras no desenvolvimento social e econômico. Então, o que a professora falou, isso daqui hoje já apresentou uma grande melhora, tá? Agora, a próxima região é a região da Amazônia. Olha aqui, ó. Na Amazônia, as características naturais, como a presença de muitos rios e da floresta amazônica, influenciam a ocupação humana e a economia, marcada pelo extrativismo vegetal e mineral e pelas atividades agrícolas. Então, aqui onde ele colocou a Amazônia, a região da Amazônia, o que tem aqui? Tem a floresta amazônica, tem muitos rios. Aqui, qual é a renda deles? Eles vivem do quê? Do extrativismo vegetal, que que é o extrativismo vegetal que a gente já viu? É a extração, a retirada da natureza do quê? De vegetais, de vegetais que depois são usados aonde? Na fabricação de produtos, tá? E também o extrativismo mineral. Aqui tem muitas minas, né? Então eles usavam aqui, ó, principalmente aqui no Pará, aqui, olha, tem muita mina de minério, de ouro, né? Então eles colocou todos eles por conta disso também, tá? E também pela atividade agrícola. Olha, aqui no Mato Grosso, aqui no Tocantins, aqui existe o quê? Muitas propriedades que têm o quê? A grandes plantações, tá? Então ele juntou esses estados por esses motivos, tá? Agora o Centro-Sul é a região mais urbanizada e com economia mais desenvolvida. Porém, nela a desigualdade social também é grande. Então, aqui em Cor-de-Rosa, que é a região Centro-Sul, por que ele agregou esses estados aqui? Porque são os estados mais desenvolvidos economicamente. Por conta do quê? Por conta de ter muitas indústrias, fábricas, né? Então, ele colocou aqui em Cor-de-Rosa aqui, os estados que têm o quê? Um bom desenvolvimento econômico, tá? Bom, mas não terminou aí não. Olha aqui, em 1999 teve um outro geógrafo que resolveu dividir o Brasil de maneira diferente, levando em consideração a economia também. Olha lá, ó. Já na regionalização do geógrafo Milton Santos, de 1999, o Brasil é dividido nas regiões Amazônia, Centro-Oeste e concentrada. A Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada. Aí ele já mudou, ele já fez outra divisão, né? Ele colocou mais uma, acrescentou mais uma e mudou os nomes. Então, o que ficou aqui, ó? Nessa proposta, o geógrafo considerou critérios como desenvolvimento econômico e as condições de infraestrutura e a produção de conhecimento. É na área delimitada pela região concentrada que esses aspectos estão mais desenvolvidos. Então, o que ele continuou fazendo? Ele simplesmente ele separou, ele acrescentou mais uma região que é a concentrada, que são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, porque esses estados são os que têm o quê? Maior desenvolvimento econômico, né? Tem a produção de conhecimento. O que é a produção de conhecimento? O desenvolvimento de tecnologias, né? Então ele separou. Ele falou, não pode ser dessa forma. Por quê? Porque esses estados, eles são mais desenvolvidos que os outros e eles estavam junto com aqueles que eram, na época, mais ou menos desenvolvidos. Então, ele achou melhor separar. Então, aí ficou de maneira separada de 4 formas, ó. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a concentrada, tá? Aí tem uma perguntinha assim. Em quantas regiões se dividiu o Brasil em cada uma das regionalizações apresentadas nessa página? Então, olha aqui, ó. Segundo Pedro Gaio, o Brasil se dividia em 3 regiões, que era Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. E segundo Milton Santos, o Brasil se dividia em 4 regiões, que é o quê? Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada.
tá? Então, cada um dividiu o Brasil de uma maneira diferente. Continuando agora. Vamos ver os mapas políticos. A divisão de um território em regiões é uma criação humana. Portanto, ainda que sejam usados elementos da paisagem, como rios ou demarcações, ou para demarcar parte dos limites entre regiões, a divisão regional não está traçada no território real. O mesmo vale para os limites entre países, entre estados, entre territórios, municípios, que são apenas representados em mapas. Então, gente, é importante vocês saberem o quê? Apesar de existir essa divisão aqui, né, olha, tanto aqui como aqui, essa divisão ela não é real. Não tem nada que risca o chão para demarcar, falar, olha, aqui é assim, aqui nesse risco. É simplesmente o quê? É um imaginário. Aonde que existe essa demarcação? Somente nos mapas, né? São os mapas que mostram para a gente essa demarcação, esse limite. Olha, aqui pertence a tal estado e aqui pertence a outro estado, do outro lado está outro estado. Aqui, por exemplo, aqui, olha, tem aqui, ó, que é o estado do Amazonas. Se a gente for caminhando por aqui, andando de carro, que seja, a gente não vai ver esse risco no chão, né? É o que? É uma linha imaginária. Ela só existe aonde? Nos mapas, tá? Então, os mapas que representam as divisões territoriais são chamados mapas políticos. Então, olha, se eu tenho essa divisão aqui, ó, né? Essas divisões territoriais aqui de cada estado, é chamado que um mapa político. Como exemplo, veja abaixo o mapa político das unidades federativas que formam a região norte, definida pelo IBGE. Então, aqui eu tenho os estados, eu tenho uma parte do mapa do Brasil, e aqui eu vou ter os estados que fazem parte da região norte, né? Então, ele fala assim, observe que os limites são representados por linhas. Vocês estão vendo que tem linhas aqui, né, ó, demarcações aqui que definem, né, ó, tá? Como nesse mapa há limites de estado e de país, porque, olha, o Brasil, aqui, o estado do Amazonas, ele faz divisa com quem aqui? Com o Equador, olha, o outro país, né? Então, ele já não é mais Brasil, então ele faz divisa com outro estado, por exemplo, com o Pará do lado direito e com o Equador do lado esquerdo aqui, no caso. Não, com a linha do Equador aqui, né? Aqui ele vai fazer divisa com outro país, desculpa, gente, aqui é a linha do Equador, tá? Aqui nós vamos ter outros países. Então, o que acontece? Eles são utilizados dois tipos de linhas que se diferenciam pela espessura e estão indicadas na legenda. Então, se a linha for fininha, vai ser o quê? Limite de estado. Olha aqui, ó. Né? Linha fininha vai delimitar o estado. Olha, a gente quase nem enxerga ela aqui, olha, tão fininha. Agora, quando é um limite com outro país, no caso aqui, ó, a Amazônia aqui fazendo limite com outro país, ela vai ser o quê? Um traço mais grossinho, mais definido, tá? Nela há também, olha o que tem no mapa também, há também o símbolo usado para representar as capitais de estado no mapa, então um círculo com um ponto preto no meio, então cada pontinho, olha, você tá vendo aqui um círculozinho aqui, ó, com um pontinho no meio, o que nós temos? Esse círculo, esse pontinho no meio, ele indica a capital de cada estado, onde está localizada a capital, no caso aqui em Roraima, olha aqui, aqui nós temos Boa Vista, a capital de Roraima. Aqui é Amapá. Esse círculozinho aqui pequenininho indica a capital, que é Macapá. Olha aqui no Pará. Esse círculo pequenininho indica a capital, que é Belém, tá? Nesse mapa também são representadas as linhas imaginárias indicadas com fios azuis para a orientação espacial. Então, olha, nós temos também essas linhas azuis aqui, ó, que dá uma orientação espacial, tanto na horizontal como na vertical. Existe também a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? A rosa do vento, ó, vai indicar o que? A posição norte, sul, leste e oeste. Então, tudo que estiver para cima é norte, tudo que estiver abaixo é sul, o que estiver à esquerda, oeste, o que estiver à direita é leste, tá? Agora aqui,
Imagine que é preciso acrescentar uma linha nesse mapa para representar o limite da região norte com outras regiões brasileiras. Por onde essa linha passaria? Olha, aqui eu fiz de propósito para vocês entenderem que a gente não pode deixar nenhum estado de fora. Olha, então a gente vai pegar a caneta e contornar. Vocês estão percebendo alguma coisa diferente aqui? Quem que ficou de fora aqui? Ficou algum estado de fora aqui? Sim, ó. Por quê? Porque eles estão coloridos, ó. Eu deixei para vocês prestarem atenção. Olha, eu tenho que contornar aqui o estado do Tocantins e subir, porque o Tocantins também faz parte da região norte, tá? Então, olha aqui, ó. E ao invés de eu subir aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer e acrescentar o estado do Tocantins aqui, tá? Senão o estado do Tocantins não faz parte da região norte, tá bom? A letra B. Essa linha seria mais grossa ou mais fina do que a representa o limite de estado? E em relação à linha que representa o limite de país? Então, se existisse essa linha aqui, ó, que a gente está fazendo aqui, ó, né? Separando a região norte, essa linha seria mais grossa que o limite de estado ou mais fina? Ela seria mais grossa, por quê? Porque eu estou delimitando o quê? A região que contempla vários estados, eu estou separando a região de outros estados, né? Agora, se ela fosse para separar de um outro país, eu faria como essa linha? Mais fininha, porque aqui quando eu separo de um país, a linha é mais grossa. Então, para mim separar, eu teria que fazer uma linha mais grossa, tá? Então, olha, essa linha seria mais grossa do que a dos limites de estado e seria mais fina para que a linha de limite do país. Por quê? Porque um país é muito mais, então a região vai ser com a linha menor, tá? Mais fina. Pessoas e lugares, vamos lá. Palmas, do planejamento ou encontro de culturas. Palmas é a capital do estado de Tocantins, tá? Então, vamos ver se sempre existiu essa cidade. Vamos ver. Palmas é a capital do Tocantins, estado criado em 1988 a partir do desmembramento do norte de Goiás. Então, o que aconteceu, gente? Em 1988, o estado de Goiás ele foi dividido e surgiu o estado de Tocantins. Então, olha aqui, o estado antes de 1988 era um estado só. Era só Goiás. A partir de 1988, ele dividiu e ficou dessa forma. Ó. Aqui o que é laranjado é Palmas, né? Tocantins, que é uma capital Palmas que fica na região norte. E aí nós temos, para baixo, nós temos o estado de Goiás. Goiás continuou com o nome de Goiás. Aquilo que foi dividido, se separou, recebeu o nome de Tocantins. Isso em 1988, tá? Desde sua criação, Tocantins integra a região norte, porque antes, gente, o estado de Goiás, que era só Goiás, ele fazia parte da região centro-oeste. A partir do momento que ele foi dividido, o estado que criou, que é Tocantins, foi para a região norte. E o estado de Goiás permaneceu na região centro-oeste, tá? Essa divisão do território goiano em dois estados, com o Tocantins passando a integrar outra região, se justifica porque a parte sul de Goiás apresentava características físicas e econômicas mais próximas às dos estados da região centro-oeste, e a parte norte apresentava características que aproximavam dos estados da região norte. Então, por que foi dividido? Porque a parte sul, isso daqui que está em verde aqui, as características, né, de clima, vegetação e solo, era muito mais parecido com a região centro-oeste, onde ele já fazia parte. No entanto, essa parte de cima aqui, o clima, a vegetação, né? Ele era mais parecido com a região norte. Então, eles acharam por bem fazer o quê? Dividir. Por quê? Porque aquilo que era parecido com a região norte foi para a região norte. E aquilo que era parecido com a região centro-oeste permaneceu na região centro-oeste, tá? Palmas, né, que é a capital de Tocantins, foi criada em 1989,
um ano após a criação de Tocantins. Então, Tocantins foi criado em 1988, Palmas em 1989. Assim como Brasília é uma cidade criada com base em um plano de construção urbana, que inclui o traçado das ruas, os prédios públicos, as moradias e diversas outras construções. Então, gente, a cidade de Palmas, como ela foi construída mais recentemente, ela foi elaborada, vamos assim dizer. Como assim elaborada? Ela foi planejada, vamos melhor dizendo, ela foi planejada. Por quê? Não foi crescendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, esparramou para cá, esparramou para lá. Ela teve uma estrutura, um desenho, ela teve um traçado, né? Onde os prédios públicos, né, e as moradias, né, e outras construções iam sendo feitas de acordo com aquilo que foi planejado, que foi traçado. Então, olha aqui é a foto do início, né, quando a cidade ainda estava em construção. Agora aqui é quando a cidade já está maior, mais arborizada, né? Olha aqui como mudou, né? Mas o desenho, né, o planejamento dela continua o mesmo, tá? Continuando aqui. A construção de Palmas atraiu um grande número de imigrantes para a cidade. Em 1991, apenas dois anos após sua fundação, Palmas já contava com quase 25 mil moradores. Em busca de novas oportunidades, essas pessoas vinham de variados estados do Brasil, sendo a maioria do Maranhão e de Goiás. No entanto, também houve significativa migração originada de outros lugares do próprio Tocantins. Então, o que aconteceu, gente? Em 1991, 2 anos após a construção da cidade, o que aconteceu? Ela aumentou muito. Muitas pessoas resolveram se mudar. Para quê? Em busca de novas oportunidades, né? Porque era uma cidade nova, um lugar novo, vamos assim dizer, que estava sendo surgindo. Então, eles achavam o quê? Que eles teriam maiores oportunidades de trabalho, como realmente tiveram, né? Então, da onde que vinham essas pessoas, esses migrantes para trabalhar ali, né? Olha, a maioria era do Maranhão e do Goiás. No entanto, as próprias pessoas, né, que moravam em outros lugares do próprio Tocantins, aqui no caso, aqui, né, ó, eles saíram de outros lugares distantes e se vieram para trabalhar aqui em Palmas, que é a própria capital do estado, tá? Então, a gente vê aqui, ó, imagens de satélite mostram as alterações na paisagem de Palmas. A primeira imagem de 1990 e a segunda de 2016. Além do grande aumento da mancha urbana, vê-se o grande alargamento do rio Tocantins. No início do ano 2000, com a construção de uma usina hidrelétrica em Lajeado, ao norte de Palmas, as áreas próximas às margens do rio Tocantins foram submersas. Então, olha aqui, em 1990 a gente tinha essa imagem aqui, né, da cidade de Tocantins. No entanto, olha o que aconteceu aqui, ó, em 2016, a mudança da foto. A gente vê grande quantidade de casas aqui, ó, diferente do que tinha aqui, né? E a gente percebe que o rio Tocantins, ele foi alargado. O que é isso? Não é alagado, ele foi alargado, ele ficou mais largo. Por quê? Porque houve a construção de uma usina aqui, e aí essa usina, ela alagou, né, os lugares aqui próximo dela, né, então encheu de água. Então, o que aconteceu? O rio ficou mais largo, tá? Os novos moradores da capital de Tocantins levaram consigo seu modo de vida e as manifestações culturais de sua terra de origem, como a música, a dança, a comida e os trajes típicos. Por isso, em Palmas, há uma grande mistura de variadas culturas que se manifestam no Brasil. Então, o que aconteceu aqui em Palmas, aqui, né? No Tocantins? Gente, houve uma mistura de diferentes culturas. Por quê? Porque diferentes pessoas de diferentes lugares se mudaram para lá e levaram consigo o quê? As suas características, né? As suas comidas típicas, né? As suas danças típicas. Então houve o quê? Uma mistura, né? De culturas diferentes.
por conta de pessoas diferentes de diversas regiões do Brasil se mudarem para lá, tá bom? Aí a próxima atividade vocês vão fazer no caderno, tá? Eu não vou passar a correção hoje, na próxima aula eu faço a correção com vocês, mas eu quero que vocês copiem as perguntas e respondam porque está no texto a resposta, tá? Número 1. A área que ao se desmembrar de Goiás se tornou o estado do Tocantins passou a integrar a região norte. Porém, o estado de Goiás permaneceu no centro-oeste. Por que isso ocorreu? Por que quando se dividiu o estado de Goiás em Tocantins e Goiás, por que foi dividido? O que aconteceu? Por que o Tocantins foi para a região norte e o Goiás permaneceu na região centro-oeste? Por que motivo? A resposta está no texto aqui na página 86. Vocês vão ler aqui e vocês vão encontrar a resposta, tá? Tem que fazer a leitura para responder. Número 2. O que explica o rápido crescimento de Palmas logo após a sua criação? Por que Palmas cresceu logo? Por que muitas pessoas se mudaram para lá? Por quê? O que teve lá que fez com que as pessoas se mudassem para lá, tá? Número 3. Em Palmas, há festas tradicionais de povos de várias regiões do Brasil. Por que isso acontece? Por que Palmas tem diferentes manifestações culturais lá? Por quê? A resposta está no texto, também vocês vão procurar. Próximo. Pesquise imagens que representem a diversidade cultural existente no Tocantins, como as festas religiosas, a tradição dos povos africanos e indígenas e os pratos típicos. Com base em sua pesquisa, faça o desenho em uma folha avulsa com o tema As diversas manifestações culturais do Tocantins. Então, eu quero que vocês façam para mim. Vocês podem fazer no próprio caderno. Vocês vão procurar saber que diferentes comidas, festas existem lá no Tocantins. E aí, vocês vão desenhar para mim e me mandar, tá? Na próxima aula, eu farei a correção dessa tarefa aqui, tá? Então, agora vamos fazer atividades do livro. Escolha uma das propostas de regionalização do Brasil estudadas no capítulo. A oficial do IBGE, a de regiões geoeconômicas de Pedro Gaio ou do geógrafo Milton Santos. Depois faça o que se pede. Olha, eu escolhi uma diferente. Eu não escolhi a região, aquela em que divide o Brasil em 5 regiões, que foi feita pelo IBGE. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu escolhi essa diferente, essa geoeconômica do Pedro Geiger. Vocês podem escolher aquela que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer do Milton Santos, vocês podem, tá? Desde que vocês façam direitinho, pintem direitinho, façam a divisão direitinho e façam a legenda. Então, segundo a regionalização geoeconômica do Pedro Geiger, a gente tem que pôr o nome aqui, porque ele vai pedir para colocar o nome, ó. Complete o título e a legenda no mapa. Então, o título está aqui, a legenda eu fiz aqui. Então, ela é dividida em 3 regiões, ó. Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Então, a Nordeste eu pintei de amarelo aqui, ó, né? Laranjado. Pera um pouquinho. Então eu pintei aqui de outra cor, olha, a região Nordeste. Lembrando que a divisão não é igual à do mapa, olha, ela é um pouquinho diferente. Vocês façam uma divisão diferente, se vocês fizerem essa, né? Aí depois a Amazônia, aqui, ó, né? E aqui a Centro-Sul. Então eu fiz essa escolha. Se vocês quiserem fazer a regionalização segundo o IBGE das 5 regiões, tudo bem. Se vocês quiserem fazer do Milton Santos, tudo bem. Façam. Olhem na página, para fazer essas geoeconômicas aqui, está na página 84. Se vocês forem, na página 84, se vocês forem fazer a regionalização segundo o IBGE, está na página 83, lá no mapinha onde está escrito assim, ó, Brasil, Divisão Regional 1988, tá? Aí é só olhar lá como está pintado e vocês vão colocar aqui. Aí ele fala assim, letra A, identifique os estados e o Distrito Federal, escreva a sigla deles no mapa. Então, cada
estado do mapa do Brasil, a gente tem que pôr a sua sigla, né? Ó. Então, Acre é AC, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás. E aqui nós temos o Distrito Federal, que é DF, Distrito Federal, tem que pôr, tá? Bom, com pinte de cores diferentes os grupos de unidade e federação de cada região. Então, eu pintei de cor diferente os grupinhos que eu formei aqui. Vocês também vão pintar de acordo com os grupos que vocês formarem, tá? Complete o título e a legenda do mapa. Então, eu coloquei o título e a legenda. Vocês têm que colocar também, tá? Aí, número 2. No quadro abaixo, sublinhe de roxo os nomes de regiões que se referem à divisão oficial do IBGE. De azul, o das regiões geoeconômicas. Depois, contorne de verde o nome comum às duas divisões regionais. Então, olha lá. Então, de roxo, nós vamos colocar o nome das 5 regiões oficiais do IBGE. Nas 5 regiões oficiais do IBGE tem a Amazônia? Não, não é do IBGE. É região geoeconômica. Então, é azul a Amazônia. Agora, a região norte, eu tenho na regionalização do IBGE? Sim, região norte faz parte, então vou contornar de roxo. Região centro-oeste faz parte da regionalização do IBGE? Sim, então vou colocar de roxo. Centro-sul, região centro-sul faz parte da regionalização do IBGE? Não, então vou grifar de azul. É uma divisão o quê? Geoeconômica, tá? Sudeste faz parte da regionalização do IBGE? Sim, então vou sublinhar de roxo. Agora o Nordeste ele faz parte tanto da regionalização do IBGE, como ele faz parte da regionalização geoeconômica. Então eu vou passar a linha roxa e a linha azul, tá? E a região sul somente faz parte também da regionalização do IBGE. Então, vou passar um traço roxo. Onde o único estado, né, a única região que faz parte tanto da divisão oficial do IBGE como da regionalização geoeconômica é a região Nordeste. Então, eu vou circular de verde, porque é essa que é comum nas duas divisões, tá bom? Então, agora vamos para a página 3. Esta aqui é oral, vocês façam vocês. Você já participou de festas ou de outras manifestações culturais típicas de sua região? Em sua opinião, por que é importante valorizar essas manifestações culturais? A gente participa, sim, né, gente, de várias festas que são típicas da nossa região. Festa do Peão, a festa do Padroeiro de Pirangi, né, que é a festa de Santo Antônio. Por que é importante valorizar essas manifestações culturais? Gente, para não se perder a tradição, porque se deixa de fazer essas festas, mais lá para frente vai o quê? Vai acabar. Aí as pessoas que vão nascendo não vão saber que essas festas existiram, vão ouvir falar, mas nunca vão conseguir o que? Presenciar uma festa dessa, participar de uma festa dessa. Então é importante fazer, né, continuar essa tradição, né, para não perder o quê? Né, a cultura, os hábitos culturais, tá? Número 4. Observe as fotos abaixo. Elas mostram vegetações típicas de regiões diferentes do Brasil. Elas não ocorrem somente nessas regiões, mas são quase exclusivas de cada uma delas, né? Então, o que é exclusiva? São próprias de cada região. Em seguida, responda a questões. Olha aqui, a primeira foto nós vemos trecho da floresta amazônica que está presente em todos os estados da região norte. Então, a floresta amazônica faz parte de todos os estados da região norte. Tá vendo aí a vegetação, ó? Faz parte da região norte. Aqui, ó. Aqui nós temos outro trecho de mata de araucária. Essa planta aqui, ó, se chama araucária. Vocês estão vendo que ela é diferente das árvores que tem aqui na floresta amazônica, né? Esse tipo de planta aqui, de vegetação de árvore, só existe aonde? Nos estados da região sul do Brasil. Então, olha, tá vendo como é diferente a vegetação de um lugar para o outro? Por isso que foi separado o Brasil em diferentes regiões, né? Então, aqui ele fala assim, as fotos mostram formações vegetais iguais ou diferentes? Explique.
São formações vegetais diferentes, né? Olha aqui, uma mostra um trecho da floresta amazônica, com árvores bem diferentes, do que a outra que mostra um trecho da mata da araucária, né? Olha, são diferentes tipos de vegetação, tá? Com base na observação das fotos e nas informações das legendas, responda. Critérios ligados a aspectos naturais, como a vegetação, também foram levados em conta na Divisão Regional Oficial Brasileira? Justifique sua resposta. Gente, é claro que sim, né? A professora não disse para vocês que a divisão regional, né, brasileira, que são as 5 regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, foi dividido dessa forma levando em consideração o quê? A vegetação, o clima, o tipo de solo, né? Então, olha aqui, ó. Sim, as fotos mostram vegetações bem diferentes, né, gente? Então, a floresta amazônica e mata da araucária. Essas vegetações são exclusivas de suas regiões. Olha, eu não posso dizer que aqui na região sul vai ter esse tipo de árvore que é exclusivo da floresta amazônica. E nem na floresta amazônica ter esse tipo de árvore que é exclusivo da onde? Da mata da araucária, lá do sul do país, tá? A regionalização oficial do Brasil feita pelo IBGE sempre foi a mesma? Por quê? Não, né, gente? A gente viu que não. A gente viu lá na página 82 que o Brasil foi dividido de diferentes formas até chegar na maneira como é hoje, que são as 5 regiões, né? Primeiro foi feito o quê? Foram feitas no início, né, no ano de 1940, o Brasil foi dividido de uma maneira, depois em 1950 de outra maneira. Por que não foi igual sempre a mesma? Porque ocorrem mudanças, né, relativas à população e no território. Então, com as devidas mudanças que acontecem, eles fazem o quê? Eles vão fazendo as divisões, como a gente viu lá entre Tocantins e Goiás. Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui daqui, ó, que vem. Tocantins e Goiás. A gente viu que teve a divisão por quê? Porque o clima, a vegetação, né, os aspectos eram muito parecidos aqui a parte de cima do estado de Goiás com a região norte, então ele foi para a região norte. Então houve mudanças, né? Então teve que fazer essas mudanças porque ocorrem mudanças também nos aspectos, né, físicos da região, tá bom? Tanto no território como na população. Bom, gente, essa é a nossa aula de geografia de hoje.